Eu sou Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta quarta-feira. Hoje é dia 21 de setembro. E a gente começa essa edição falando que, enfim, chegou o grande dia. A super quarta está aí e os investidores estão de olho no cronograma de divulgação das decisões de política monetária do Fed e do Banco Central do Brasil. Às 3 horas, o Federal Reserve, Banco Central norte-americano, divulga a definição de juros por lá e às 3h30 o presidente Jerome Powell faz o seu discurso. Pouco mais tarde, por volta das 6h30, vai acontecer a divulgação do Copom. Só que aqui no Brasil não tem discurso nem entrevista, apenas o comunicado da decisão de política monetária. E é mesmo o comunicado que está sendo o mais esperado. A magnitude do aperto está praticamente precificada pelos investidores. A maioria acredita que nos Estados Unidos o Fed sobe os juros em 0,75 ponto percentual. Uma pequena maioria, uma pequena parte acredita que vai elevar os juros em 1 ponto percentual. Já que no Brasil o Copom mantém a Selic sem alteração em 13,75%, também existe uma pequena possibilidade, uma pequena expectativa de elevação de 0,25 para chegar nos 14%. E é aí, já que está tudo precificado, é nesse momento que entram os comunicados. Todo mundo está esperando um tom mais duro dos bancos centrais. Nos Estados Unidos, Jerome Powell tem falado desde aquele simpósio de Jackson Hole que vai levar os juros para um patamar contracionista e que a elevação dos juros necessária para conter a inflação vai provocar dor nas famílias. Em outras palavras, Powell afirma que vai diminuir a atividade, provocar desemprego e colocar o país em recessão por um período. Mas que tudo isso é necessário para fazer o controle na alta dos preços, ou seja, arrefecer a inflação. Portanto, talvez a gente não veja aquele pouso suave que tanto se falava há alguns meses na economia. As coisas por lá estão muito mais para uma turbulência, para um pouso não muito suave, um pouso mais conturbado. Aqui no Brasil, o tom mais duro tem uma função, digamos, mais educativa, porque o Banco Central já tem elevado os juros por um bom tempo, foi um dos maiores ciclos de aperto monetário da história. A gente lembra, no ano passado estávamos com o juro a 2% ao ano e houve uma elevação de 11,75 ponto percentual, ou seja, chegando aos 13,75% na última reunião. E é exatamente a contundência do comunicado do Banco Central que vai servir para mostrar aos atores do mercado que a inflação não está controlada por aqui. Embora o país caminhe para o terceiro mês seguido de deflação e as perspectivas para o ano que vem estejam melhorando, o Copom não quer esse sentimento de já ganhou e que isso tome conta do mercado. Aliás, foi exatamente isso, foi exatamente esse termo que Roberto Campos Neto disse dias atrás, que a deflação está sendo provocada por medidas fiscais e políticas, por conta da redução do petróleo e também o corte no ICMS, e que a política monetária ainda não fez efeito na inflação. Por isso, manter a Selic estável e com um comunicado duro mostram que o Banco Central pode fazer um ajuste final nos juros nas próximas reuniões e que não pretende começar a redução dos juros tão cedo. O mercado tem apostado no meio do ano que vem, que o juro pode começar a cair, que o juro pode começar a arrefecer. Mas, claro, depende do cenário, pode ser ainda mais tarde, a gente pode ter um juro ainda mais elevado, ainda nesse patamar, ao longo até mesmo do ano que vem, e aí só mais para o finalzinho do ano, terceiro trimestre, pode começar a reduzir o juro. Até mesmo o Boletim Focus, só para a gente deixar registrado, tem dito aí que o juro vai ficar perto de 11,25
no ano que vem, né? Ou seja, uma queda aí dos 13,75 que está agora para o ano que vem. Só que essa queda não vai acontecer agora, provavelmente não vai acontecer no começo do ano que vem, só do meio para frente do ano que vem é que o mercado está começando a precificar essa queda no juro, isso se a inflação estiver controlada, isso se o cenário econômico no Brasil estiver ali controlado. E no dia que antecedeu a super quarta, o Brasil descolou das bolsas internacionais, engatou a segunda alta consecutiva. O Ibovespa fechou numa alta de 0,62. Vamos trazer o gráfico aqui para vocês, mostrando esse gráfico aqui. Olha só, 0,62% de alta, retomando esses 112 mil pontos, fechou 112.516 pontos. Depois de 4 pregões consecutivos de queda, a gente teve um respiro um pouco maior aqui no pregão de segunda-feira. Ontem, essa alta de 0,62%, os analistas têm dito que talvez seja um fôlego aí, e dependendo do que acontecer, hoje vai ser mais um dia de alta, mais um dia de respiro nessa pré-super quarta. Os analistas estão falando que o Ibovespa pode chegar ali na casa dos 113, 114 mil pontos, que inclusive é um ponto gráfico muito importante para o Ibovespa, para ele começar a voltar a ganhar tração, voltar a ganhar força, voltar a ganhar fôlego. Óbvio que tudo vai depender do que acontecer. Embora praticamente os movimentos já estão precificados, seja lá nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, vai dar muito o tom, né, com o mercado aberto ainda, a fala de Jerome Powell. 3h30 da tarde, o pregão do Brasil ainda vai estar aberto, a bolsa ainda vai estar aberta, e a gente pode sentir algum chacoalhão ali no mercado, dependendo do que acontecer, dependendo das palavras de Jerome Powell. E aí a gente dá uma olhada aqui, né, só para trazer a informação dessa movimentação das empresas, né, que acabaram sustentando essa alta na Bolsa. A gente destaca aqui, principalmente, a que mais subiu ontem, 4,06%, foi o Carrefour Brasil, né, a empresa estava vendendo o BIG para o Grupo Mateus, por conta de uma decisão do CAD, e aí depois o CAD definiu que apenas 14 lojas do Carrefour, do BIG, sejam vendidas, né? São 388 lojas do BIG que o Carrefour detém, e aí os acionistas do Carrefour veem como um alívio, né? Vender menos loja do que era necessário, e isso acabou trazendo um certo otimismo para o Carrefour. Mas o que acabou sustentando mesmo foi o próprio setor financeiro. A gente vê Bradesco aqui, ó, BBDC3 subindo 3,63, o Bradesco, as preferenciais subindo 3,23, o Itaú subindo 3,32, Santander também, enfim, as empresas do setor financeiro, o Banco do Brasil também, um bastante otimismo, né? A gente tem visto nos últimos dias indicadores importantes sendo divulgados, indicadores trazendo essa sensação de otimismo para a economia, principalmente quando a gente vê inflação para baixo, né? A chamada deflação, com a possibilidade de deflação pelo 3º mês consecutivo. Isso coloca, né? Sinaliza que pode ter menos inadimplência. E aí os bancos, o setor financeiro, podem ter um alívio, né, nas suas operações justamente por causa disso. Também colocar ali menos provisões para devedores duvidosos, para crédito duvidoso. E isso traz um certo otimismo. Além disso, né, a gente viu nos últimos pregões um cenário de cautela no cenário internacional. O setor financeiro por natureza, um setor mais defensivo que acaba ganhando com a perspectiva de elevação de juros, né? Justamente por causa dos spreads, principalmente por causa de todos esses ganhos no empréstimo de dinheiro. Então, nesse cenário de cautela e possível elevação de juros lá fora, ou manutenção de juro aqui dentro, pelo menos por um período um pouco mais longo, o setor financeiro acaba trazendo aí essa perspectiva positiva. Além disso, o que ajudou a sustentar a alta da Bolsa foi o setor de petróleo. Mesmo com a Petrobras caindo, né, e também foi um movimento justamente por causa do cenário internacional, petróleo num cenário ruim internacionalmente ontem, hoje já está um pouquinho diferente, mas ontem o petróleo caiu, né, ficou cerca ali de $90 o barril, ainda naquelas discussões sobre demanda, sobre oferta, e a Petrobras também, ela tinha anunciado a venda, né, de concessões no Campo Potiguar. E aí o que acontece? Petrobras caiu,
né? Um pouquinho ali, 0,5%. Só que as júniors, digamos assim, né, as empresas menores de petróleo, acabaram sustentando uma alta também. A gente vê Prio, 3R Petróleo sustentando uma alta e justamente por conta dessa nova possibilidade de compra dos campos da Petrobras que acabaram sendo colocados ali para venda. Então a gente vê, né, também empresas ligadas ao setor de celulose, né, a gente vê setor de energia elétrica, Taesa, Energisa, enfim, Eletrobras, uma série de empresas aqui ligadas ao setor de energia elétrica subindo também, sustentando essa alta do Ibovespa. Já aqui nessa parte de baixo, né, EcoRodovias foi a que mais caiu, principalmente pelo fato ali que acabou caindo, né, mais de 10% depois de vencer a concessão das rodovias do interior paulista. Aí depois de cair 10%, ela deu um respiro ali, subiu em alguns pregões e ontem já caiu novamente nesse movimento de correção. Principalmente os investidores estão ainda em dúvida sobre a alavancagem da empresa, sobre a dívida contraída pela empresa para fazer essa movimentação. E aí também tem o setor de mineração e siderurgia, né, que com a queda no minério de ferro, com a queda da commodity no cenário internacional, principalmente na China, caiu forte, né? Companhia Siderúrgica Nacional caindo, a gente vê Gerdau caindo, a gente vê a Vale caindo 1,43%. Esse cenário de desaceleração da economia global, principalmente na China, traz essas consequências para o setor de mineração e siderurgia. E além disso, né, o que acabou também segurando um pouco o ímpeto de alta na bolsa de ontem foi ações de varejo, Magazine Luiza caindo, Via caindo, outras empresas, Pets aqui ligadas ao varejo, principalmente pelo fato aí de toda essa incerteza em relação à política monetária, aos juros, que pode acabar pressionando a economia aqui no Brasil, e também, obviamente, por conta de toda a alta dessas empresas, a alta das empresas de varejo que aconteceu nos últimos dias, nas últimas semanas e principalmente no último mês. O cenário, esse foi o cenário da Bolsa ontem, né, que subiu 0,62%. Hoje os analistas estão esperando aí uma alta um pouquinho maior, talvez nesse respiro para pré-Fed, pré-Copom, para trazer novamente a Bolsa nesses patamares aí, 113, 114 mil pontos, figura gráfica importante para depois subir ainda mais, ganhar fôlego, ganhar impulso. Bolsas internacionais, vamos falar de bolsas internacionais agora. Nessa manhã elas operam em altas modestas, né, entre ganhos e perdas, principalmente por conta da definição do Fed. O tom cauteloso, obviamente, se dá por conta aí dessa expectativa de um tom mais duro no comunicado do Fed. E aí eu trago aqui para vocês a informação das bolsas internacionais, como estão operando as bolsas neste momento. Na Europa, DAX na Alemanha cai 0,44%, CAC na França sobe 0,44%, FTSE no Reino Unido sobe 1% agora. Os futuros americanos, como é que eles estão operando agora? Dow Jones sobe 0,4%, o S&P sobe 0,35% e a Nasdaq sobe 0,10%. A gente vê aí as bolsas tentando dar uma respirada nessa quarta-feira, depois de alguns pregões ali mais incertos, mais laterais, com queda, pequenas quedas, evidentemente, mas com quedas, e hoje tentando dar um respiro, tentando altas modestas, pelo menos até 3h30 da tarde, quando o Sir Jerome Powell vai dar a sua entrevista, vai falar sua percepção sobre o mercado. E o que tem trazido cautela também para os mercados nessa quarta-feira foi o discurso de Vladimir Putin. O presidente da Rússia divulgou uma gravação nessa madrugada falando que está promovendo uma mobilização parcial da população russa. Isso não significa uma declaração de guerra, mas Putin ordenou que os reservistas militares estejam atentos para o serviço, estejam preparados para serem convocados a qualquer momento. Putin disse que aqueles que serviram nas Forças Armadas têm certa especialidade militar e também uma experiência relevante que vai ser bastante útil nesse momento que a Rússia está passando. Por isso, eles vão obrigatoriamente passar por um treinamento militar adicional com base nessa experiência de operação militar
antes de partir para as unidades. Vladimir Putin também determinou o aumento na produção de armas. Falou que a economia russa vai estar voltada para subsidiar esse aumento na produção de armas, que a população vai ter que fazer movimentos ali de ajuda nessa produção de armas, vai ter que todo mundo fazer uma situação ali, né, para ajudar o país nessa operação especial. Putin falou que o Ocidente quer destruir a Rússia e que a OTAN está tendo uma participação direta no conflito contra a Ucrânia. Ele falou o seguinte: eventos de mobilização vão começar nessa quarta-feira, só que ele não deu muitos detalhes que tipo de movimentos vão acontecer especificamente. Ele só falou que os exercícios, que a mobilização começa hoje. E uma mobilização parcial é sim um conceito, digamos, nebuloso, e pode significar que as empresas e os cidadãos da Rússia tenham que contribuir para um esforço de guerra. A Rússia, a gente lembra, ainda não declarou guerra à Ucrânia, apesar de ter invadido o país em fevereiro, e a Rússia chama também essa invasão da Ucrânia de uma operação militar especial. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, acrescentou mais detalhes sobre essa mobilização parcial. Falou que 300 mil funcionários adicionais vão ser convocados para servir na campanha militar da Ucrânia. Ou seja, Putin falou que vai fazer uma mobilização militar. O ministro da Defesa já falou que vão ser 300 mil funcionários que vão ser treinados, preparados e talvez até mesmo deslocados. Eles falaram que vão fazer um esforço ali econômico e financeiro para poder pagar essas pessoas que estão na reserva ou que estão também servindo em alguns outros quartéis, em outros lugares. Então a Rússia está fazendo uma mobilização bastante forte para poder fazer o deslocamento de tropas, mesmo sem ter anunciado guerra contra a Ucrânia. Esses comentários de Putin, só para a gente lembrar, eles ocorrem num momento em que a invasão da Ucrânia se aproxima de um período, digamos, mais agudo, mais complexo, porque recentemente a Ucrânia lançou uma contraofensiva no Nordeste e no Sul do país para recuperar territórios perdidos. Ao mesmo tempo que autoridades instaladas em Moscou, em áreas ocupadas da Ucrânia, anunciaram planos para encerrar imediatamente referendos sobre adesão à Rússia. As votações que estão marcadas para ocorrer naquela região de Donbas, né, de Donetsk e Luhansk, além de Kherson e Zaporizhia, essas votações permitiriam ao Kremlin alegar que está defendendo seu próprio território e também os seus cidadãos. E isso exigiria mais mão de obra, por isso esses 300 mil novos funcionários sendo convocados pela Rússia. Os planos de realizar aí essas votações foram amplamente condenados pela Ucrânia, também pelos aliados do Ocidente, que disseram que não vão reconhecer esses movimentos como legítimos, já que tem um histórico, né? A Rússia fez isso com a Crimeia em 2014 e acabou anexando o território da Crimeia. Hoje, o que acontece? A Ucrânia quer retomar os territórios conquistados pela Rússia, inclusive a região da Crimeia. Mas a Rússia fazendo movimentos. Primeiro, buscando referendos para tornar as regiões independentes da Ucrânia e ligadas à Rússia. Depois, convocando mais mobilização militar com produção de armas, com pessoas do Exército, com militares do Exército da reserva, para poder fazer essa defesa. Então, se os territórios se tornarem independentes da Ucrânia e tiverem uma base russa e a Ucrânia fizer um ataque, a Rússia pode alegar que está sendo atacada em seu território e aí sim as coisas ficarem mais complicadas lá no leste europeu, as coisas ficarem um pouco mais inquietas naquela região que já está sofrendo bastante com bombardeios, com deslocamento militar desde fevereiro, quando a invasão da Rússia aconteceu lá na Ucrânia. E a gente vai continuar nessa história com os desdobramentos ao longo desse dia, dessa quarta-feira, com tudo que acontece lá no leste europeu.
Agora são 8 horas e 54 minutos e eu estava dando uma olhada, inclusive, no petróleo, porque com esse movimento da Rússia, o petróleo sobe mais de 2% nessa quarta-feira. Os operadores ainda estão fazendo as contas dos impactos que uma intensificação na guerra pode trazer para a oferta e demanda global para o petróleo. Só para vocês terem uma ideia, o petróleo nesse momento está negociado a $92,62 o barril, subindo 2,21%. Isso petróleo Brent. O petróleo WTI, que é o West Texas, né, que é o petróleo negociado nos Estados Unidos, ele está a $85,94 o barril, subindo 2,38%. Esse cenário de elevação do dólar, do petróleo, pode ajudar as empresas de petróleo, como a gente estava falando, a Petrobras, 3R Petroleum, Prio, as juniors, né, digamos assim, nesse pregão de quarta-feira. E se a Petrobras subir junto num contexto mais de bolsa, aí sim a bolsa pode subir, porque a Petrobras é a segunda empresa que mais tem peso no Ibovespa. Então, se a Petrobras tem uma alta significativa, possivelmente o Ibovespa vai sentir esse reflexo. 8 horas e 55 minutos. Você que está acompanhando a gente aqui na BMC News, direto no nosso canal do YouTube, no portal e também no Profit da Nelogica, você já segue a gente em todos os nossos canais de comunicação? Então eu te convido a entrar na nossa lista de transmissão do Telegram. Lá você encontra muita notícia, muita informação em tempo real, para você ficar bem informado com tudo que acontece no mercado financeiro. Mais de 4.500 pessoas já recebem as notícias direto pelo Telegram, no celular ou no computador. Se junte a elas e receba também as notícias exclusivas da BMC News. Inclusive no nosso Telegram, hoje, 3h30 da manhã, nossa equipe estava muito bem preparada e acordada e ligada e já trouxe essa informação da declaração do Putin, Vladimir Putin, já estava no nosso Telegram, 3h30 da manhã. Se você acordou 3h30 ou se você acordou um pouquinho mais tarde, já estava lá com essa informação que possivelmente vai ter reflexo nos mercados financeiros ao longo dessa quarta-feira. Então, aponte o celular, a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela, se inscreva no nosso Telegram, é de graça e você fica, claro, muito bem informado. Agora eu vou para um rápido intervalo, na volta a gente conversa com a Carla Argento, economista-chefe da CM Capital, para entender um pouco sobre esse cenário, super quarta, impactos, reflexos. Fica com a gente, é daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo comercial. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta, 8 horas e 59 minutos, ao vivo aqui na BMC News, com o nosso Morning News, trazendo os principais destaques, as principais informações para você ficar muito bem informado e fazer ótimos negócios nessa
quarta-feira, super quarta-feira. Vamos chamar a Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, já está aqui conosco, sempre gentilmente participando do nosso Morning News. Bem-vinda mais uma vez, Carla, bom dia para você. Bom dia, muito obrigada. É sempre um prazer para mim estar aqui conversar um pouquinho com vocês nessas aberturas de pregões, e hoje um dia extremamente importante, né? Talvez o dia mais importante aí, talvez não, com certeza, né? Dos últimos 45 dias. Então, vamos lá. Pois é, Carla, quando tem super quarta, a gente fica de olho, a gente fica na expectativa, principalmente nesse cenário que está se dando, né? Estava falando aqui praticamente precificada, né? Elevação de 0,75 lá nos Estados Unidos, manutenção da taxa de juros aqui no Brasil, e o que o pessoal está de olho mesmo é no comunicado. São nas palavras do Jerome Powell, no comunicado do Banco Central aqui do Brasil, porque promete ser duro, promete ser contundente, né? Esses comunicados, essa comunicação dos bancos centrais. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Está precificado mesmo? E na relação dos comunicados, por que essa contundência? Qual a necessidade de um Banco Central enfático, incisivo na sua comunicação? Olha, a gente tem uma situação um pouco diferente em termos de Brasil e em termos de Estados Unidos. Primeiro que no Brasil a gente começou esse aperto monetário muito mais cedo, né? Então, o Banco Central daqui, ele entende que todo esse aperto monetário, ele já foi feito, né? O aperto monetário necessário para conter essa inflação, que é gerada principalmente internamente, já foi feito. E aí ele deixou essa porta aberta no último cupom de 25 pontos, ainda com uma carta na manga, caso precisasse utilizá-la, né? Mas o mercado, de fato, entende que isso não será necessário. Porém, o Banco Central veio na figura do seu presidente e de um dos seus diretores, o Bruno Serra, há cerca de 2 semanas, a público mencionar que a briga com a inflação ainda não estava ganha. Obviamente, isso traz uma perspectiva nova para esse cupom. E aí o mercado entendeu que talvez não fosse dado esse reajuste adicional de 25 pontos, porém o comunicado deve vir sim muito duro. O que é esperado então para cenário doméstico? O Banco Central manter esse comunicado extremamente duro, não consideramos que fechou a porta dos 25 pontos, tá? Isso pode ser uma carta na manga ainda do Banco Central, não entendemos que o Banco Central tirou completamente isso de cenário, tá? Isso está em jogo ainda, e dependendo da postura do Fed, né, do comunicado do Fed que antecede o Banco Central, a gente pode ter sim uma surpresa de 25 pontos aqui dentro, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que levaria o Banco Central a encerrar esse ajuste, Banco Central brasileiro, encerrar esse ajuste nesse momento? O entendimento de que o serviço para conter, o serviço que deveria ter sido feito para conter essa elevação inflacionária advinda dos movimentos que foram gerados por pandemia e por política monetária extremamente expansionista lá atrás, já foram feitos, né? Então, esse movimento se encerra aqui. O que acontece daqui para frente, se for necessário, desencadeia um novo ciclo de aperto monetário ou, né, desencadeia um ciclo de afrouxamento monetário, a depender do rolar das águas, né, do andar da carruagem. E aí, em termos de FONC, a gente tem um cenário completamente diferente. A gente tem uma economia que tem uma taxa de desemprego extremamente baixa, uma das mais baixas da série histórica, uma economia doméstica extremamente pujante, é uma economia que tem uma relação com o mercado internacional muito alta e por isso apresenta dados hoje que são heterogêneos, aqueles que têm relação maior com o comércio internacional estão vindo com resultados ruins e aqueles que têm uma relação maior com a economia doméstica estão vindo com um resultado bom, mas a inflação segue assustando por lá. E essa, hoje, é a principal bandeira do Fed. Então, isso faz com que, para os Estados Unidos, possamos ver, sim, talvez um reajuste também mais forte do que 75 pontos, principalmente depois da divulgação dos últimos indicadores inflacionários, tá? E se isso não acontecer, uma postura muito dura nos comentários de Powell e nos comentários também dos demais diretores que virão, né, na sequência, nos próximos dias aí, depois da divulgação desse FONC. Então a gente tem uma perspectiva que, mesmo que ela não seja refletida em termos de reajuste da taxa de juros, a perspectiva para a continuidade do cenário de política monetária,
ela é de uma briga contratada contra essa inflação global, né? Isso se reflete tanto em termos internacionais como em termos domésticos. Resposta, eu quero começar com uma aqui, sobre a questão do Banco Central do Brasil ser depois da decisão lá do FONC, né? Você acha que tem alguma relação? Os diretores aqui do Brasil estão de olho lá no que o Powell está falando e dependendo de como for, fica do jeito que está, dependendo de como for, preciso dar 0,25. Você acha que uma coisa está condicionada à outra? Pode existir esse movimento aqui no Brasil? Pode existir esse movimento, sim. É muito difícil que o Banco Central brasileiro mude a magnitude do seu reajuste com base no que foi feito lá fora. Mas, quando a gente pensa em termos de condução de política monetária, ela precisa ser, de certa forma, feita globalmente quando o problema é global, né? Então, é praticamente impossível o Banco Central brasileiro não levar em conta o que está acontecendo lá fora. O Brasil não é uma ilha, ele precisa levar em conta para ter uma efetividade da política monetária, né? Então, essa calibragem, como não é esperado uma surpresa muito grande, se vier uma surpresa em termos de FONC, ela vem de 75, que é a mediana da expectativa do mercado hoje, para 1. Isso já está na conta do Banco Central do Brasil. Agora, se ela não vier com um teto de 1, extrapolar e vir com 1,25, que é muito improvável que aconteça, aí sim pode gerar alguma mudança na magnitude da taxa de juros aqui interna, né? Mas a forma, tanto a magnitude como a forma que o FONC se impõe, né, mostram a sua preocupação em relação à condição da sua política monetária, inevitavelmente afeta a política monetária do Brasil, e é justamente isso que deve acontecer, né? Porque, mais uma vez, o Brasil não é uma ilha e ele depende desses movimentos internacionais para alcançar uma efetividade maior da política monetária doméstica também. Então, faz parte do trabalho do Banco Central levar em conta esse cenário internacional, e o FONC, às vésperas, né, ou melhor, no mesmo dia, né, mas com algumas horas de antecedência, na verdade, facilita um pouco o trabalho do Banco Central, que ele reage e não corre atrás do rabo nesse sentido. É isso que eu ia falar. Se fosse antes o Brasil, aí ia ficar um pouco mais complicado, porque ia ter que tomar decisão antes, né? Carla, isso me chamou a atenção, porque eu estava até lendo recentemente, mais de 90 países subiram juro nesse ano para tentar conter a inflação, né? Ou seja, é um movimento global mesmo, é um movimento que o mundo inteiro está passando, esse problema forte com a inflação. E aí, o segundo ponto que eu queria entrar contigo é que você citou alguns dados da economia americana, principalmente a inflação que a gente viu na semana passada, o CPI bastante fora, inclusive, do consenso, né, acima do consenso, e os dados de emprego muito fortes, muito pujantes. Queria que você explicasse um pouquinho essa relação, né, do desemprego, por que o Jerome Powell está querendo elevar o desemprego lá, por que ele está querendo trazer essa contração, colocar o país em recessão, falar que isso vai trazer dor para as famílias, para as empresas, ou seja, por que, né, colocar a grande economia, a maior economia do mundo nesse cenário recessivo para controlar a inflação, né? Qual que é a relação de uma coisa com a outra e por que fazer isso? Bom, a teoria econômica, vou falar um pouquinho de economês, então. A teoria econômica, no seu cerne, ela tem uma relação que foi trazida por um economista, e essa relação ela ficou conhecida como curva de Phillips, e leva justamente o nome desse economista, né, o Phillips. Essa relação mostra que quanto maior é a taxa de desemprego, maior é a inflação. Por que isso acontece? Porque com taxa de desemprego baixa, as famílias elas têm um salário muito alto, o mercado de trabalho ele fica extremamente aquecido. E com um salário muito elevado, né, as pessoas conseguem gastar mais. Gastando mais, elas provocam inflação, porque no curto prazo, o nível de oferta é rígido, né? Como a gente sabe que os preços, eles equilibram, né, essa oferta e essa demanda, então esse movimento acaba desembocando, acaba desencadeando em uma inflação mais elevada. É por isso. Aí qual é o pensamento que está por trás, né, das políticas monetárias globais? Ora, se nós aumentarmos a taxa de juros, as empresas vão pensar duas vezes na hora de contratar, né? Vão segurar um pouco os investimentos que estão sendo feitos nesse momento e, por consequência, as contratações, né? Isso gera um arrefecimento no mercado de trabalho. E com este arrefecimento, as famílias
pensam duas vezes na hora de levar a cabo uma decisão de consumo. Os seus salários eles não são reajustados sistematicamente acima da inflação, né? E aí esta demanda arrefece. Com esse arrefecimento da demanda, a gente tem como resultado uma inflação mais controlada. É essa dinâmica, é esse o pensamento que está por trás, né? De toda esse aumento ou redução da taxa de juros. Então é mais ou menos por aí. E é por isso que o Banco Central norte-americano hoje entende que, se for necessário desaquecer a economia a ponto de gerar uma recessão para controlar a inflação, eles o farão, né? Isso nunca foi tão explícito, advindo de uma economia desenvolvida. Isso nunca foi tão explícito, né? Vindo principalmente dos Estados Unidos. Eu não me recordo de ver um movimento tão forte assim e tão coordenado, né? Em termos de política monetária norte-americana. Então, sim, eles aceitam um nível de atividade menor, eles aceitam, inclusive, até, quiçá, uma recessão, né? Se for para controlar essa inflação. E aí eles buscam isso justamente por conta, através, né, dessa manipulação, no bom sentido, da taxa de juros, que é o mecanismo que o Banco Central, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, tem para controlar essa disponibilidade de moeda e aquecer e desaquecer a economia. Carla, tem perguntas aqui do nosso chat para você. Uma delas diz respeito à Europa, né? Falando assim, a Europa tem 6 problemas: inflação, juro, energia, seca, guerra, Putin. Como que a Europa poderia resolver todos esses problemas, né? E se desvencilhar, né, de todo esse clima ruim e nebuloso que está rondando o velho continente? Olha, a situação da Europa, eu não queria estar na pele dos definidores de política monetária da Europa nesse momento, tá? A situação da Europa realmente é muito complicada, porque quando eles fizeram, né, essa moeda única, eles reuniram países que têm muita característica distinta entre si e condicionaram a condução da política monetária o que seria, o que está escrito nos manuais macroeconômicos. Só que isso, às vezes, não traz respostas de acordo com o que a realidade precisa, né? Então, nós temos, basicamente, hoje, países que são extremamente industrializados, como é o caso da Alemanha, que é o país mais relevante economicamente de todo esse grupo que compõe a zona do euro, e países que são extremamente intensivos em serviços, né? Como é aí o caso da França, por exemplo, de outros países também. Nesse contexto, uma taxa de juros mais elevada acaba afetando de forma muito mais intensa os países que são intensivos em serviço, né? Por exemplo, vamos levar em conta aqui o caso da Grécia. A Grécia tem um setor de turismo muito forte. Ora, quando as coisas ficam apertadas, uma das primeiras coisas que as famílias cortam é justamente seus gastos supérfluos. Então, nesse sentido, quem sofre mais são os países que têm serviços, né? Porque serviços não são tão importantes assim para a subsistência humana, né? Então, esses países acabam sendo penalizados de forma mais acentuada. E é justamente levando em conta essa diferença entre esses países que o Banco Central tem que pensar na sua condução da política monetária. E, nesse sentido, ele deve estar rezando para o Fed dar um reajuste de 75 pontos ou menos. Porque se esse reajuste for maior, isso gera uma fuga de capitais rumo aos Estados Unidos e catalisa esse processo inflacionário, torna ele ainda mais forte na Europa, o que demanda, por sua vez, do Banco Central Europeu, uma postura igualmente forte que prejudica, novamente, esses países que são mais intensivos em serviços. Então, a situação do Banco Central Europeu hoje é muito complicada e eles precisam levar em conta essa diferença entre as economias que compõem esses países da zona do euro para a condução da política monetária, mas é fato que todos estão sendo muito afetados por essa inflação mais elevada. Então, isso faz com que, assim como nos Estados Unidos, assim como no Brasil, assim como no resto, nos demais países do mundo, inevitavelmente a inflação seja o principal problema a ser controlado, né? E aí, nesse sentido, a gente espera, sim, reajustes subsequentes da política monetária, talvez em magnitude mais amena do que nós vemos nos Estados Unidos, né? Justamente por conta dessa divergência entre os países e do impacto que essa taxa de juros mais elevada traz para cada uma dessas economias. E nesse contexto, a gente ainda tem uma guerra acontecendo, né? Então, a gente tem Rússia e Ucrânia ali
subindo cada vez mais a temperatura dessa guerra, desse conflito. O Putin, inclusive, deu declarações extremamente fortes recentemente, deixou subentendido que pode usar armas nucleares. Então, essa escalada desse conflito joga ainda mais gasolina nessa fogueira, né? E também potencializa esse processo inflacionário, né? Então, a gente tem aí uma conjuntura que, olha, é difícil procurar algo que pudesse torná-la pior para o Banco Central Europeu e para as economias da Europa nesse momento, né? Então, é uma conjuntura extremamente difícil. Neste contexto, a gente tem custos extremamente elevados, inflação extremamente alta, economias que não sabem quais serão os impactos, né? Países que não sabem quais serão os impactos exatos sobre as suas economias, né? E uma guerra acontecendo que ainda limita o seu potencial de resposta em termos de crescimento econômico para contrapor essa política monetária mais contracionista. Ou seja, uma situação extremamente difícil de um bloco, de uma região global que é muito importante para o nível de atividade global, e isso traz impactos não apenas para os países da zona do euro, mas para outros países também. Estados Unidos sofre com isso, e é justamente por isso que os Estados Unidos encontram aí, nas suas relações com o resto do mundo, os piores resultados econômicos, né? A China também acaba sofrendo com isso, e inevitavelmente o Brasil também acaba sofrendo com isso, embora as relações comerciais do Brasil com a Europa não sejam as mais relevantes, né, em termos de Brasil. Mas, por vias secundárias, né, esse desaquecimento global acaba impactando o Brasil também. Então, a situação da Europa hoje é, de longe, a pior de todos os lugares do mundo que a gente possa procurar em termos de condução de política monetária e condução de política fiscal também. Christine Lagarde deve estar se escondendo, quebrando a cabeça em maus lençóis. Hoje mesmo o vice, né, que é o Luiz de Guindos, ele falou que a zona do euro, que nem uma recessão seria suficiente para baixar o nível dos preços, né? Tem que ter a conjuntura da recessão com elevação mais forte ainda de juros para tentar arrefecer. Você comentou a Alemanha, né? Saiu até a inflação da Alemanha lá, o PPI, né? 45% no anualizado. Bastante forte, né? Bastante impressionante essa movimentação que está acontecendo lá na Europa. Carla, eu quero trazer um pouco a conversa novamente aqui para o Brasil, para também dar espaço para o pessoal do chat que está perguntando sobre Copom agora, né? Vai manter, possivelmente, ou de repente elevar até para 14%, mas tem gente que já está olhando lá na frente. Quando que vai começar a reduzir os juros, né? Quando que vai começar o ciclo do afrouxamento monetário? O Helder está perguntando se você acha que já no primeiro semestre ou promete ficar lá para o segundo semestre, ou de repente não se sabe ainda, data incerta para esse afrouxamento devido ao cenário econômico. Claro. Olha, Helder, eu sou um pouco mais pessimista em relação a esse início de afrouxamento da política monetária. A gente tem uma infinidade de movimentos acontecendo que justificam esse pensamento um pouco mais conservador da minha parte. Primeiro é que lá fora, o ciclo de aperto monetário, ele ainda acontece, né? Então, o fato do Brasil ter iniciado esse aperto monetário antes, não dá a ele carta branca para começar essa redução antes se a inflação internacional não arrefecer, né? Então, a gente precisa esperar esse arrefecimento, essa postura das instituições internacionais, né? Para depois o Banco Central começar esse processo de redução da taxa de juros internamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que hoje, em termos de condução da política fiscal, seja qual for o vencedor das eleições, nós temos uma perspectiva negativa para a condução das contas públicas, e isso significa risco para o financiamento do Estado. Tá? Esse é o segundo ponto. Neste contexto, neste sentido, o investidor, obviamente, olha um risco maior e demanda, né, um retorno, uma expectativa de retorno maior. Então, isso faz com que, se não continuar subindo essa taxa de juros, ela leve mais tempo para cair. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que, com a quantidade de recursos que foram despejados na economia recentemente, e esses dados, diga-se de passagem, ainda não bateram nos indicadores inflacionários aqui do Brasil, tá? Eu falo de Auxílio Brasil, eu falo de mais facilidade em relação à tomada de crédito, né? Tem uma série
de medidas que foram aprovadas recentemente que permitem que essa demanda continue aquecida, né? Então, todos esses movimentos, eles vão, sim, se fazer sentir nos indicadores inflacionários. Isso não vai acontecer em setembro agora, tá? Em setembro agora a gente ainda tem um impacto muito grande da redução do preço da gasolina. Mas a partir de outubro, eles voltam, tá? Eles voltam e voltam a pressionar os indicadores inflacionários. Então, a gente tem uma série de movimentos que fazem com que o Banco Central pense 2 vezes na hora de começar a reduzir essa taxa de juros. E não só esses movimentos macroeconômicos, como a própria postura dos membros do Copom, né, do Banco Central Brasileiro, mostra que eles estão mais propensos a manter essa taxa de juros elevada no primeiro semestre do que começar a reduzi-la, né? Quando eu mencionei aqui no início da nossa conversa que Campos Neto e Bruno Serra, que são presidente e diretor do Banco Central, respectivamente, vieram a público e trouxeram um tom mais conservador em termos de condução da política monetária, eles estavam dando uma sinalização para o mercado justamente de que essa queda nos juros não vai começar em breve, tá? Eles fizeram um trabalho tão duro, mas tão duro, sofreram tanto para conseguir ter algum resultado em termos de inflação, em termos de condução de política monetária, que esse arrefecimento só vai começar quando eles olharem para frente e enxergarem efetivamente os movimentos de arrefecimento mais intensos, o mercado reduzindo suas expectativas de inflação para 2024, né? Quando esse limite superior, inferior e o centro da meta de inflação estiver definida mais para frente. Então, assim, esse processo vai começar depois que todos os outros indicadores já mostrarem, né, que a inflação não é mais um problema. E isso definitivamente não deve acontecer. No primeiro semestre de 2023, a gente pode contar com uma taxa de juros mais alta, sim, ou pelo menos, a não ser que a gente tenha uma surpresa advinda do cenário internacional muito grande, uma mudança na postura dos bancos centrais internacionais muito grande, né? Alguns dados extremamente positivos e sinais positivos de quem assumirá, né, o próximo mandato, seja Bolsonaro, seja Lula, né, que são os dois que estão à frente, sinais muito positivos e já com pezinhos ali na realidade, né, já com propostas prontas para que o Banco Central consiga vislumbrar esse horizonte e aí sim começar a reduzir essa taxa de juros. Caso isso não aconteça, né, e não é um ponto específico disso que eu falei que tem que acontecer, tem que ser um conjunto de fatores. Caso esse conjunto de fatores não aconteça, a gente não deve ver uma redução da taxa de juros tão cedo. Tá certo. Ô Carla, e uma última pergunta aqui da minha parte. Você comentou sobre a questão fiscal também do presidente do Banco Central, né, o Campos Neto, do Bruno Serra. E aí até essa semana o Guedes falando, né, o Banco Central só olhava para o fiscal, só falava de fiscal, do arcabouço fiscal, eles tinham que olhar porque a economia tinha mudado ali o panorama e tudo mais. E aí, o governo deve apresentar, né, hoje ou amanhã, essa semana inclusive, o primeiro superávit fiscal primário desde 2013, né? Queria entender um pouco melhor sobre essa questão, por que isso está acontecendo, né? O que está baseando esse superávit fiscal, se isso é bom, por que isso é bom, enfim, já que estávamos há tanto tempo, né, 9 anos sem um superávit primário, o que isso quer dizer, por que isso é importante para a nossa economia e se tem dedo aí também do Banco Central e dessas políticas monetárias, dessas políticas fiscais também nesse resultado. Vamos lá, a gente precisa lembrar que o superávit primário foi a política fiscal, a âncora fiscal implementada quando foi criado o tripé macroeconômico. Então tinha o regime de metas para a inflação, superávit primário e livre mobilidade de capitais, que é câmbio flutuante. Esse superávit primário, ele leva em conta as receitas arrecadadas menos as despesas do Estado. Percebam que nessa conta não tem juros, tá, pessoal? Então, os juros que o Banco Central paga hoje como serviço da dívida, eles não entram nessa conta, eles entram numa coisa que a gente chama de resultado nominal, superávit nominal ou déficit nominal, tá? Portanto, esse resultado, receita menos despesa, gera esse superávit provável, esperado, primário, que a gente verá em breve, tá? Isso é um dado positivo? É um dado positivo, mas precisa ser lido com certa cautela. De onde vieram os principais movimentos para gerar esse dado positivo? Primeiro ponto, a gente teve uma reabertura dos serviços muito intensa ao longo dos meses desse ano, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, pelo menos aqui em São Paulo, até o final do ano passado,
os bares e restaurantes tinham um horário para fechar. O uso de máscara era obrigatório em todos os lugares, né? Começou a ser liberado a céu aberto no início desse ano. Então, as restrições eram muito intensas ainda. E aí, a retirada completa dessas restrições de mobilidade, restrições de horários de bares e restaurantes, todas essas restrições que a gente conviveu ao longo da pandemia, geraram um crescimento da demanda muito elevado sobre o setor de serviços, né? E esse setor contribuiu para que a arrecadação melhorasse muito, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ao longo desse ano nós tivemos uma arrecadação extraordinária advinda da relação comercial com os outros países. Então, as nossas exportações, principalmente de produtos primários, fizeram com que o Brasil tivesse uma arrecadação muito positiva. Então, percebam que eu falei 2 movimentos que não são movimentos conjunturais, que não são movimentos estruturais, são movimentos de conjectura. Um é a retomada de um setor que estava represado, e outro é uma exportação atípica, principalmente a Petrobras tem um peso muito grande ali, né, de produtos primários, por conta de movimentos que não tendem a ser perenes, que tendem a ser passageiros, tá? Então, esses 2 movimentos devem fazer, sim, com que o resultado primário seja muito positivo, né? Esse resultado ele deve continuar, deve se estender ao longo dos próximos meses, dos próximos anos. No curto prazo, ele deve continuar sendo positivo, sim, mas no médio prazo essa não é a expectativa, né? Primeiro, porque a gente deve ver uma normalização desses segmentos que contribuíram com um resultado muito positivo, né, para o nível de atividade e, portanto, para a arrecadação. E segundo, que essa normalização, principalmente dos preços internacionais das principais commodities que o Brasil exporta, ela tende a gerar uma arrecadação também menor, né? Então, essa arrecadação, ela volta a ter uma normalização, e a gente precisa lembrar ainda que na proposta dos 2 candidatos existe uma mudança de IR, né? Então, se a gente considerar isso, a arrecadação também advinda dessa fonte, que é muito importante para a esfera federal, acaba reduzindo, né? Então, a gente tem essa perspectiva não muito positiva para os próximos anos, né? Eu não diria nem para os próximos meses, eu digo para um período mais longo mesmo, e é com isso que a esfera da federal, que quem define a política fiscal e a política monetária trata, né? Então, esses dados precisam ser levados em conta, né? E acho que é mais ou menos por aí. A gente sempre precisa, mas isso não tira, não faz com que os dados atuais sejam ruins e precisem ser vistos de uma forma negativa, não. Os dados são realmente extremamente bons. A gente só precisa ter em mente que esses pontos, né, esses pontos que eu mencionei, eles fazem parte dessa conta. Tá certo. Carla, muito obrigado pela sua participação. Se dependesse do pessoal do chat aqui, eu ia ficar até 10 horas da manhã falando contigo. Mas eu vou te liberar. Obrigado mais uma vez pela participação. O pessoal sempre gosta, né? E elogia muito aqui a sua didática ao comentar esses assuntos. Obrigado mais uma vez. Até uma próxima. Ótima quarta-feira para você. Legal, eu que agradeço. E em breve espero voltar aqui para conversar mais um pouquinho com vocês. Tchau, tchau. Tchau. Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, sempre nos brindando aqui com suas análises, sempre muito bacana esse bate-papo. Obrigado também para todo mundo que está nos acompanhando aqui no chat, mandando pergunta, fazendo comentários. Inclusive, lembrar você que está nos acompanhando e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, já somos mais de 383 mil inscritos. E a nossa meta, né, esse mês aqui, aniversário da chefa, meta de 400 mil inscritos. Então, se você está chegando agora e ainda não é inscrito aqui na BMC News, faça isso, vai lá, clica no botão de se inscrever e ajude a gente a ganhar cada vez mais relevância, educar o algoritmo aqui para chegarmos a cada vez mais pessoas interessadas nessa conversa, nesse bate-papo que a gente tem diariamente aqui sobre mercado financeiro, investimentos, política, economia, enfim, tudo que você precisa saber para fazer ótimos negócios ao longo do seu dia. São 9 horas e 28 minutos, eu vou para um rápido intervalo, na volta direto para Brasília, bater um papinho com a Kelly Ecali, que tem as novidades da capital federal. Fique com a gente, é rapidinho. BMC News, informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta aqui no Morning News, ao vivo, 9 horas 30 minutos. E você que está nos acompanhando aqui, vamos direto para Brasília, falar com a Kelly Cali. O senador Marcelo Castro diz que vai ser discutido lá na casa, lá no Senado, na próxima semana, o projeto de lei de realocação dos recursos da pandemia. Kelly, essa proposta foca no setor público, né? Quais os destaques dessa discussão? Muito bom dia, bem-vinda ao Morning News. Oi, Fê, bom dia a todo mundo que está começando aí a quarta-feira aqui com a gente no Top, né? Na segunda-feira, então, o Rodrigo Pacheco ali se reuniu pela manhã com os líderes, né? À tarde entregou ali 4 propostas, discutiu com líderes 8 propostas, certo, Fê? E à tarde ele entregou 4 propostas ali elencadas, explicadas, esmiuçadas para o ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, né? Qual que é a ideia? É você promover em 3 setores, digamos assim, diferentes, né? Um plano financeiro para que se possa elevar o piso nacional da enfermagem, porque, vamos lembrar, ele está totalmente suspenso por decisão liminar do Barroso, que foi ratificada ali pelo plenário do STF, né? Então, ontem, o Marcelo Castro anunciou que dos 8 projetos que eles discutiram, sendo 4 levados para o Guedes, né, tem um projeto que fala sobre o reposicionamento dos recursos ali destinados à pandemia para os estados e municípios, né? Então, a ideia é pegar esses recursos que estão ali dispendiosos, digamos assim, né, que não tiveram alocação ainda, e reorganizar de maneira que você leve ali para o fundo que está materializando, né, ali dando dotação orçamentária para o piso nacional da enfermagem. Tá? Na segunda-feira, eu lembro que no Top eu conversei com a Débora já estava, conversei com a Débora e o Daniel exatamente sobre esse projeto, especificamente do fundo, que era o que tinha mais sustentabilidade, digamos assim, para ser discutido brevemente ali no âmbito do Congresso Nacional. Então, o projeto, eu até trouxe essa informação, um projeto do senador Carlos Reins, que é da base, né, do presidente Jair Bolsonaro, um grande apoiador do presidente Jair Bolsonaro. E aí, então, a ideia, segundo o Marcelo Castro, é discutir na próxima semana, no âmbito ali do Senado, né, esse projeto, isso porque ele precisa ser levado para discutir também na Câmara dos Deputados, tá? Na Câmara, contudo, a gente só tem previsão aí, alguma luz de sessão depois do período eleitoral, ou seja, a partir do dia 3 de outubro, né? Então, na semana que vem, a ideia é essa aí, discutir no Senado, uma vez aprovado, enviar rapidamente o projeto para a Câmara, para que quando os deputados voltem, né, ou seja, a partir do dia 3, né, a gente não sabe ainda a data, porque o Lira não se posicionou ainda, né, o Lira é presidente da Câmara, lá na Câmara se possa fazer uma força-tarefa para discutir esse projeto. No caso, no setor privado, que é o que eu sei que tanto importa a você também, Fê, por conta aí, né, das suas previsões, enfim, das suas análises, ainda não há nenhum encaminhamento. Ontem a gente trouxe a informação de que a ideia é fazer uma desoneração da folha, no caso, para os hospitais privados, né, para as entidades privadas, né. O Rodrigo Pacheco é presidente do Senado, portanto, do Congresso Nacional. Qual foi a sugestão que ele deu, né? Ele disse que a ideia, então, de realizar essa desoneração é, primeiro,
você fazer, digamos assim, em caráter experimental, de 60, 90 dias, né, o pagamento, no caso do setor privado, né, para os enfermeiros, o teto, o piso é 4.750, e a partir daí, as entidades privadas metrificarem, né, os hospitais metrificarem, digamos assim, qual que é o prejuízo, digamos, e aí trazer essa discussão para, de fato, se iniciar uma desoneração da folha. Isso porque a gente sabe, desoneração da folha reduz aí recolhimento de impostos, né? Então, é menos dinheiro, menos receita para os orçamentos, né? Então, por hora, Fê, a ideia do setor privado, ela continua mantida, não houve nenhuma manifestação na reunião de segunda-feira, segundo o Rodrigo Pacheco, não houve nenhum comprometimento do ministro Paulo Guedes com os projetos que foram levados, com as discussões que foram levadas. O ministro disse que vai discutir com a área econômica, mas é uma pauta, Fê, que deve, de fato, ficar para depois do período eleitoral, porque é uma pauta polêmica, é uma pauta que mexe com o orçamento, é uma pauta que mexe ali com quem, né, vai vencer as eleições. O presidente Jair Bolsonaro vai se reeleger, o ex-presidente Lula vai vencer, outro candidato, apesar de não serem favoritos, né, vai conseguir vencer, vai ter segundo turno, não vai ter, então, depende de todas as nuances, porque qualquer projeto que seja tocado ali no âmbito do Congresso agora, depende claramente, diretamente do resultado do pleito do próximo dia 2 de outubro, e se ele se esticar até o final do mês que vem, né, então, são essas as análises, né, ali por parte do Rodrigo Pacheco, por parte do senador Marcelo Castro, que informou, então, que na semana que vem o Senado discute esse projeto de lei do senador Carlos Reis, que leva recursos dos fundos, né, destinados à pandemia, para poder financiar aí esse fundo da enfermagem. Kelly, mas já tinha previsão orçamentária? Tinha previsão orçamentária para o pagamento do piso, mas aí você tem gratificações, você tem extras que precisam ser pagos e que, segundo estados e municípios, não há neste momento ali previsibilidade financeira de se conseguir pagar, né? Então a discussão é basicamente essa. No setor privado permanece estático, tá, Fê? Com a ideia aí de simplesmente fazer a desoneração, claro, mas somente depois ali de uma análise de fato do impacto no setor privado. Volto com você aí no estúdio. Tá certo, Kelly. Obrigado pelas informações. Ótimo trabalho para você, que volta ao longo aí da nossa programação com mais notícias direto de Brasília. Até mais, Kelly. Tchau, todo mundo. Tchau, tchau. 9h36, seguimos aqui com o Morning News. Na verdade, a gente já está na reta final, já está acabando. BMC News está chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos para movimentar essa quarta-feira, essa super quarta-feira, dia de definição de juros nos Estados Unidos e depois aqui no Brasil. Claro que a gente vai ficar de olho, a gente vai ficar em cima todas essas notícias, todas essas novidades. Eu vou ficando por aqui, eu volto amanhã, a partir das 8h30 da manhã, logo depois da primeira hora do Agro com o Ale Delara, e você fica agora muito bem acompanhado. Paula Moraes, todo o nosso time no BMC News. Forte abraço, até amanhã, ótima super quarta. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.